Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 11 de junho de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Eu vou solicitar para o nosso amigo Paulo fazer nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida amiga Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Então, pensando na figura majestosa, luminosa do nosso Mestre Jesus, irradiando a sua luz sobre nós, sobre esse ambiente, diremos assim: Jesus de Nazaré, agradecemos imensamente, Senhor Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui colhendo esses ensinamentos para que possamos aplicá-los em nossas vidas. Senhor Jesus de Nazaré, que a vossa espiritualidade bendita, divina amiga, esteja conosco como sempre esteve, que possamos ter a melhor compreensão dos vossos ensinamentos. Senhor Jesus, abençoa esse ambiente, nos abençoe hoje e sempre, e assim seja. E agora a nossa Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, certo, Cecília? Nós estamos com aquela família que há muito tempo vem lutando para conseguir receber o seu segundo filho, a reencarnação de um antigo inimigo. E esse inimigo foi bem danado, sabe? Esse inimigo, ele desmanchou o lar, fez com que a esposa terminasse numa prostituição e depois terminou matando aquele que ele considerava amigo. Então, o plano feito na espiritualidade era que Adelino receberia Segismundo, o criminoso, numa santa paz, mas isso não está acontecendo. Ele está com muita dificuldade. Cada vez que Segismundo se aproxima, Avelino sai, quer fugir, porque ele vê um homem das sombras, um homem que vai fazer mal, enfim, ele tem pavor. E mesmo essas coisas acontecem, mesmo com a presença de Alexandre, que Alexandre, com aquela sua luminosidade, espalhando amorosidade, fazendo tudo para que o coração de Adelino ficasse mais tranquilo, as coisas não estão indo como poderiam ser, né? Então, Alexandre fala para Adelino: como que você não pode abrir seu coração para uma pessoa que está sofrendo, com o irmão que está precisando, que está pedindo a sua ajuda, tudo isso, mas não tem conseguido muita coisa. Aí, com todas essas ponderações de Alexandre, Adelino resolve parar um pouco para sentir o Segismundo chegando, mas não dá outra coisa. Ele não consegue ver como uma aproximação mais ou menos benéfica. Então, o que é que ele faz? Para essa aproximação se dar, ele começa a pensar nas coisas do passado, mas ele não consegue, em momento nenhum, localizar a figura do Edmundo no passado. Mas as suas emoções, o que ele sofreu, aquela parte emocional toda, estava muito presente na vida dele. Então, isso realmente entornava muito o caldo, né? E Alexandre voltou a falar: imagine se o que não é uma verdade, imagine se esse amigo chegasse para você
numa forma cruel, numa forma de vingador. Isso como seria? Mesmo assim, se você perdoasse, se você abrisse o seu coração, o seu espírito fraternal para essa criatura que ele desejava tanto mal, você ganharia muito. E é com o perdão que a gente se aproxima mais do Senhor. Muito bem, vamos lá então. Então nós temos aqui o nosso Augusto fazendo o Alexandre e temos o Paulo fazendo o Adelino. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou, porque eles estão ali todos frente a frente, né? Não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Nesse momento eles estão em corpo físico ou estão emancipados? Lembra que tudo isso está acontecendo na emancipação do Adelino, tá bom? Adelino está emancipado, Segismundo ainda está desencarnado, aguardando. Lembra que a esposa dele emancipou, mas ela não está enxergando, lembra disso? E o senhor Alexandre está fazendo o encontro do Adelino com o Segismundo, tá bom? Todo mundo dentro da casa nesse momento, mas eles estão emancipados. Adelino, então, enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me, por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se cambaleante e angustiado, porque quando o senhor Segismundo voltou para dentro da casa e ficou frente a frente com Adelino, acionou todas as lembranças, né? Então, porque o Segismundo estava bem no mundo espiritual, estava trabalhando, né? Fez um bom progresso, mas quando ele teve que reencarnar e o encontro novamente com Adelino, acionou tudo aquilo dentro dele, né? A culpa, porque afinal de contas ele matou Adelino. Não foi assassinato é sempre assassinato, mas eles foram, qualquer um dos dois poderia morrer, porque eles foram para um duelo, né? Foi para um duelo em disputa de uma mulher, que agora é a esposa do Adelino. Então, mas isso faz com que ele fique muito mal. Então ele está ali, já recebeu a rejeição do Adelino, então é uma situação difícil. Então ele levanta ali meio cambaleante, né? Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende-o em nome de Jesus. Olha o trabalho para reencarnar, tá, gente? Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra, né, a mão direita ali do ex-adversário, fundamente comovido. Murmurou o Segismundo com infinita humildade: perdoa-me, irmão. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. Olha, Segismundo beijou as mãos do Adelino. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que ele beijava-lhe as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular, um fenômeno super diferente. O organismo perispiritual de Adelino. O Adelino está encarnado ou desencarnado? Encarnado, que vai ser o futuro pai do Segismundo. O organismo perispiritual de Adelino foi o algoz ou a vítima?
uma vítima. Então, olha só, o organismo perispiritual de Adelino, porque é um organismo, parecia desfazer-se de pesadas nuvens. Então, o corpo perispiritual do Adelino estava envolto em pesadas nuvens. Lembra que ele, ao decorrer do dia, estava rancoroso, mal-humorado? Lembra disso, né? Agressivo com a esposa, né? Então, tipo assim, naquela existência, ele não estava passando por nenhum problema. Não tinha nada que justificasse aquele mau humor dele. Então, o mau humor dele era a presença de Segismundo dentro da casa. Era a aproximação de Segismundo dentro da casa. E a ideia de ter que receber Segismundo como um filho. Agora, o que ele diz? Que aí entra os sonos, né? Ele tinha uns pesadelos. Ele via sempre um homem muito feio dentro da casa, que para ele era um inimigo. Mas nunca Segismundo fez qualquer movimento de agressão. Então, mas a presença de Segismundo acionava a dor que ele carregava e, ao mesmo tempo, o medo que ele carregava, e o ressentimento, né? Isso estava dentro dele, de uma outra encarnação. Mas isso estava envolvendo o corpo perispiritual dele. Ou seja, tem uma hora que vai estourar a enfermidade. Então, eu posso trazer um rancor, uma raiva, um ódio de uma outra existência. E influencia no corpo perispiritual. Por exemplo, fazendo aqui um gancho, na obra Entre a Terra e o Céu, né? O caso da criança, do Júlio, o caso do Julinho, né? O Júlio, ele desencarnou com 8 anos de idade. Ele foi recolhido, ele não foi para nenhum vale, nem um ambiente sombrio, ele não foi. Foi recolhido no educandário, né, o lar da bênção, mas ele sofre da saudade do pai, sofre a saudade da mãe e sofre com uma dor na garganta. E aí o Clarencio, que é o mentor espiritual, pediu para olhar e viu uma úlcera muito feia na gargantinha dele e ele sentia dor. Sabe o que foi isso? Na encarnação anterior ele cometeu suicídio e ele tomou corrosivos. Então ele lembra do suicídio? Não. Mas ele traz marcas do suicídio no corpo perispiritual. É da lei. E ele não desencarnou devido ao corrosivo. E foi. Não conseguiram ajudá-lo, né? Ele morreu afogado. Mas lá atrás ele tomou o corrosivo, conseguiram salvar. Aí ele foi e se afogou. Né? Ele foi e se afogou. Então, ou seja, a gente vê o amparo da espiritualidade, porque ele não foi direcionado a nenhum vale, ele está recolhido lá da bênção, só que ele está submetido a uma lei de causa e efeito, as marcas que ele carrega do corpo perispiritual. Mas ainda hoje eu estava lembrando do Julinho, ele sente uma dor na garganta, mas imagina se acompanhado a dor da garganta, ele tivesse a dor da culpa. Ficou no educandário. E ele não tem a dor moral. Ele não sabe, né? Então, essa dor seria muito maior. Então, ainda assim, a gente vê muito amor de Deus. Clarencio nos explica que a lei é irreversível, né? Quer dizer, ela vai atuar. Vai atuar. Ele vai estar tendo todo o amparo ali que ele está tendo, mas a lei, ele não pode, ninguém pode fugir da lei. Não tem como abrir exceção. Né? Sente as dores, tudo isso. Mas é uma, por isso que diz, é uma lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei só, né? Amor, justiça e caridade. Então a gente vê um ato tanto de amor quanto de caridade, porque ele não carrega a dor moral. Ele diz que a garganta dele dói, mas ele não lembra, ele não sabe o que aconteceu. Então não existe a dor moral, né? Que é muito maior a dor de um suicida. A dor de um suicida é algo assim desesperador, enlouquecedor. Qualquer tentativa de suicídio, desde sequela, fica arquivado, o perispírito vai ter que ficar. Fica arquivado. O corpo perispiritual fica totalmente destruído.
Aí, às vezes, a gente tem várias encarnações. Você vê, ele passou por uma, mas ainda continua as marcas no corpo perispiritual. É um crime terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Imagina o número de pessoas que vão nascer com problemas seríssimos, porque hoje nós temos um número muito alto de suicídio. A terceira maior causa de suicídio entre 15 e 28 anos é suicídio. A terceira causa. Você ia falar, um? O corpo é um templo divino, né? E a gente tem que prestar conta dele. O que a gente faz com ele, a gente vai ter que prestar conta. E quando a gente faz qualquer coisa com o corpo físico, isso vai repercutir no corpo perispiritual. Com certeza. Vai mesmo. Então ele diz, o organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Então a escuridão que estava em torno do corpo perispiritual era justamente o rancor, a raiva, né? Isso estava fazendo mal a quem? Ao Adelino. E impedindo que ele se iluminasse. Fazei brilhar a vossa luz. A gente já observou que a falta do perdão nos escurece. E radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade. Né? Personalidade, Adelino. Deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Então ele é um espírito nobre, está casado, é um bom esposo, né? Está meio mal-humorado ultimamente, é um bom pai, realiza ali todas as suas funções, não é nenhum criminoso, mas o corpo perispiritual estava escurecido por conta dessa mágoa, dessa falta de perdão dada. Então, gente, a melhor coisa, libera perdão. O que é o perdão, segundo o Evangelho? O que a gente aprende? É não desejar mal ao outro. Se o outro precisar de você, você ajudar. Se acontecer algo de ruim com o outro, você não comemorar. Entendeu? Então, porque isso é perdoar, é desejar o bem para o outro. Então, a lei não me exige que eu permaneça convivendo, não exige isso. Mas que eu não deseje mal, que eu não faça mal. E se houver oportunidade de ajudar, que eu possa ajudar. Isso é o perdão. Não ficar lembrando todo o tempo. Se ficar lembrando todo o tempo, remoendo ou contando. O que é lembrar? De repente a Cecília me fez um mal. Eu digo, não, eu perdoo. Eu não quero conviver com ela, mas eu perdoo. Mas aí eu encontro Augusto lembra? Vou te contar, a Cecília fez isso. Não, eu já perdoei. Estou aqui só comentando contigo. Aí pronto, aí eu chego ali com as osas, vem cá, tá bem, tá. Como é que tu tá? E olha, passei por uma, eu já perdoei, mas eu vou te contar. Aí tá. Houve o perdão? E detalhe, cada vez que eu conto a história, eu volto a viver todas as emoções e cada emoção dessa vai deixar uma marca no meu corpo, no meu organismo. Alimenta, fica ali alimentando. Porque é isso que é interessante quando Jesus diz esquecer o mal, a gente acha que é apagar da memória. Esquecer não conta. Esquecer é isso, não fica contando, recontando. Esquece, deixa lá atrás. E tem aquele que diz assim, eu perdoo, mas Deus está vendo. Tem vários ditados, né? Deus tarda, mas não falha, né? Quando acontece alguma coisa de ruim, a pessoa chega viva, eu só sabia. Porque Deus tarda, mas não falha, né? Então, é uma comemoração, né? Então, a mágoa estava ali. Você se sentiu feliz pela desgraça alheia, não é verdade? Então, a gente já entendeu. Agora, eu acho que um dos maiores aprendizados do perdão é que nós achamos que somos Deus. Então, se eu perdoar o Augusto está livre. Não. Quando eu perdoo, eu me libertei do Augusto. Mas o Augusto tem um débito. Com quem? Com a lei. Porque eu já fiz a minha parte, agora eu vou fazer a dele. Não.
se o Augusto fez o mal à minha pessoa, eu liberei o perdão do Augusto. E quando eu libero o perdão, o maior beneficiado sou eu. Primeiro, eu tiro algemas. Escuta, professor. Eu tirei a algema que me ligava a ele. Eu perdoei e me libertei de qualquer mazela emocional, de qualquer dor emocional. Libertei e fui para frente. Eu fui a maior beneficiada. Mas o Augusto fez o mal a um filho de Deus. Caim, que fizeste a teu irmão Abel? Então ele fez o mal a um filho de Deus. E ele terá que prestar conta com a lei. Ele vai sofrer as consequências. Então, quando eu libero o perdão, eu não tiro a responsabilidade do Augusto. Agora, se ele me fez o mal e eu não libero o perdão, eu passo a arrumar um débito com a lei. Por que Jesus diz assim, quando Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Quando ele pega a numeração 7, ele está voltando lá para o livro de Gênesis, está voltando para Caim. O texto do 7 lá do perdão. E aí Jesus diz, Pedro, eu não te digo até 7. E aí Jesus responde dentro da mesma lógica, mas 70 vezes 7. Aí você vai 7 vezes 7, 49, 490 vezes, está ok. Não é uma questão matemática. O que é? Enquanto pessoas me machucarem e eu me irritar, me incomodar com isso, eu terei que perdoar, porque o sentimento está dentro de mim. Quando é que vai parar? Quando eu não mais me incomodar com isso. Fulano me fez o mal, eu já sei que o maior mal ele está fazendo a ele mesmo, e eu não vou nutrir nenhum sentimento contrário. Logo, eu peguei o caminho, o percurso mais rápido, que foi justamente não ter necessidade de perdoar. Eu só preciso perdoar quando eu me sinto ofendido. Quando eu guardo mágoa. Quando eu guardo rancor. Então, depois que a gente se sente ofendido, que guarda mágoa, que guarda rancor, a gente vai ter que fazer o percurso mais longo e mais difícil do perdão. Qual é o percurso mais simples? Não guardar. Mas, tia, como é que a gente faz isso no dia a dia? Porque às vezes, gente, a gente guarda rancor por uma besteirinha. Às vezes a gente guarda rancor porque fulano passou e não deu bom dia pra gente. A gente guarda rancor porque eu estava aqui falando e a Osa foi e disse, não, eu não concordo contigo. Pronto, a pessoa já emburrou e guardou rancor. Coisas simples mesmo, a gente já fica mal-humorada, rancorosa, já não quer mais olhar para fulano porque fulano falou isso ou aquilo. Mas se a Osa deu o corte e eu estou aqui e eu já senti que é natural a gente sentir. Gente, sentir faz parte. O que eu vou fazer com o que eu sinto é que me torna diferente. Então a Osa fez, eu não gostei, eu disse, não gostei disso. Mas a Osa pode não estar muito bem, né? Ela de repente nem se apercebeu o que ela falou, ela não tem nem noção que isso me machucou. Então o que você está fazendo nesse momento? Você está conversando com as tuas emoções, e conversar com as emoções, você vai digerindo. Entendeu? Você vai digerindo, aquilo vai desaparecer. Você está usando a compreensão, o entendimento em relação à Osa. Pronto, digeriu, desapareceu. Agora, se a Osa me faz algo e eu fico... Ela fez a propósito, ela quer me humilhar na frente de todo mundo. Ela se acha super inteligente, mas ela me paga. Eu vou pegar ela na curva. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou ruminando agora, alimentando e criando todo um clima de raiva. E... Você está entendendo? Oi? O orgulho, o egoísmo, né? Tá tudo envolto em torno disso, né? O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Entenderam isso? Então, mediante... Aí apareceu a luz do Adelino, que estava ali escurecido por conta da mágoa e da raiva. Então, alguém aqui vai guardar mágoa e raiva? Entrega tudo na mão de Deus e vai.
né? Se liberta, né? Não permita, não dê guarida, não guarde, né? Não acolha, né? Então seria com D mesmo, porque não é a guarita do guarda que fica ali escondidinho. Aqui é a guarida de acolher, né? De acolher. Então é guarida com D de dado, né? Não dê guarida a esse tipo de sentimentos que com certeza irão nos prejudicar muito. Não vamos então dar guarida, né, para esse tipo de sentimento. E a gente tem que trabalhar na hora, tá? É fácil? Claro que não é fácil para espíritos vaidosos, orgulhosos e presunçosos, como ainda somos, né? Isso é difícil, mas a gente pode começar a fazer esse trabalho, né? A gente está aqui para isso, para aprender, né? Então, se aparecer um doidinho na sua frente e falar aquilo que você não gostaria que a pessoa falasse, é hora de você colocar, olha que legal, material pedagógico, eu não vou perder de jeito nenhum. Já vou começar lembrando da aula de ontem. O irmão não deve estar bem, Senhor. Ele deve estar com alguma dificuldade dentro do lar. Eu contei para você semana passada daquele homem enorme que chegou comigo e que brigou comigo, né? Ele disse, a senhora tem carteira de motorista, né? E eu digo, ele vai me bater. E eu com a criança dentro de casa, dentro do carro, Vinícius. E eu respondi, meu irmão, você não está legal. Você está passando por uma dor muito difícil, mas tenha certeza que isso vai passar e Deus vai lhe ajudar. E aí ele terminou, fez o sinal da cruz e saiu. Você está entendendo? Então a pessoa estava preparada para alguém discutir com ele, para alguém berrar com ele, para xingar. Ele não estava preparado para uma oração. Então você desarma totalmente o outro. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Porque não tem como mentir, né? Por que não tem como mentir? O que aconteceu em torno do perispírito dele? Tinha uma nuvem escura, saiu e essa nuvem escura. Logo o perdão foi o quê? Autêntico, verdadeiro, né? Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Gente, está vendo o trabalho dos amigos espirituais? Olha a bênção de Deus. Então, do jeito que o Alexandre está aqui ajudando, o Segismundo, o Adelino, que nós possamos usar a nossa oração, pedindo da misericórdia divina que nos ajude em nossas necessidades. Sabemos que as maiores dificuldades da vida de um ser humano aqui na Terra é exatamente a convivência, né? Conviver é um desafio com pessoas que estão dentro de casa, com pessoas no ambiente profissional, conviver no trânsito, não é verdade? Essas situações difíceis do dia a dia. Eu estava nós estamos em junho, março, desde abril, recebendo cobranças diárias indevidas. Hoje eu fui a 4ª vez na empresa. Hoje, antes de sair de casa, eu com tudo pago, eu leio e digo, Senhor, e eu não querendo abrir processo, né? Porque é muito mais fácil abrir um processo, danos morais e pronto, né? Eu não quero ir por esse caminho, mas eu queria resolver. Me ajude, coloque uma pessoa no caminho que possa nos ajudar, né? Então, olha que interessante. Olha o que é você ir predisposta com uma oração, pedindo amparo divino. Graças a Deus, hoje eu consegui resolver e sair documentada do local. Então, são essas coisas miúdas e pequenas na nossa vida que são os nossos testes pequenos. E que nós temos que usar os recursos que nós temos da oração. Nós não podemos sair sem orar. Nós não podemos sair sem nos preparar. A vida, o cotidiano, é uma selva. Nós temos espíritos encarnados de todos os níveis que você possa imaginar. De todos. Inclusive selvagens. Então, olha o nível de seres humanos que nós temos aqui na Terra. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito tato na relação, porque nós não sabemos quem está na nossa frente.
Nós não sabemos com quem nós vamos nos relacionar. Para isso nós temos que prestar muita atenção, senão nós podemos nos envolver num problema muito grande. Então, essas relações abusivas, se o cidadão gritou uma vez, alterou a voz contigo, você pode ter certeza que isso vai ser para o resto da tua encarnação. Não muda, porque é patológico. A pessoa sente um certo prazer em bater e em humilhar. Então, se você está ainda naquela relação inicial, não existe isso, ele vai mudar. Não vai. São claros. Então, é uma submissão, é uma dependência emocional tão grande que a pessoa não consegue. Então, a gente corta o mal pela raiz, como diz Manhinha, né? Corta o mal. Se agrediu hoje, vai agredir sempre. Para aí, antes que chegue nesses níveis, né? Então, são coisas que a gente tem que parar e repensar nas nossas escolhas e ter cuidado com as relações. Com quem que eu estou me relacionando? Que tipo de amizades são essas? Que tipo de relação é essa? Que tipo de ser humano é esse? Porque lembra que nós estamos num planeta que aqui oscila. Tem espíritos ainda muito perversos encarnados, se vestindo de paletó muitas vezes. Tá? Então ele percebeu que realmente havia tido o quê? O perdão. O perdão dado por Adelino foi sincero, né? As sombras espessas do ódio foram o quê? Efetivamente dissipadas. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel, quem é o esposo de Raquel? Adelino, que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutarem, de trocarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Lembra que nós falamos ainda há pouco, a gente estava estudando isso no livro dos Espíritos, né? Questão emancipação da alma, ali 450 e pouquinho, né? Se não me falha a memória, 405? Pronto, logo no iniciozinho da questão 400, que vai falar ali da emancipação da alma, ele fala justamente isso, porque quando aqui o Adelino ele está em espírito, o corpo físico está sobre a cama dormindo, toda a caixa craniana, todo o encéfalo está ali também, é corpo físico, é orgânico. Então quem está experienciando tudo isso é o espírito. Quando ele, espírito, volta ao corpo físico, né, que ele retoma, ele vai criar ali imagens em relação a isso que ele acabou de viver. Então vamos ver qual foram as imagens que ele foi criando, tá? Por isso que ele diz coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. Sempre com Jesus, né, gente? Isso mostra a consciência de espírito nobre. Mérito todo é sempre de Jesus. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Vai começar o processo a próxima semana. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigia-se a Herculano, explicando-se: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará
grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Olha que interessante. Segismundo lembra que a lei é de amor, mas também é de justiça. Então ele vai nascer aí com um problema cardíaco. E é isso que a gente tem que entender. Existe enfermidade que realmente é resultado do abuso, né? Da falta de cuidado com o corpo físico. Mas existem algumas enfermidades que é resultado de um processo expiatório. Tá vendo? E ele diz aqui que vai ser um longo percurso. Olha só, vamos ticar só um pouquinho isso aí. Ele diz que já observou o gráfico, lembra que tem um departamento da reencarnação, o gráfico referente ao organismo físico que o senhor Segismundo receberá de futuro. Foi verificado de perto as imagens da moléstia do coração. Então, isso já é uma programação. Qual é, acho que o órgão que a gente diz assim, o órgão do sentimento que a gente fala, o que a gente vincula sempre, né? O órgão do amor, né? O que estava adoecido aí, né? Mas vamos lá. Ou é um processo de expurgo mesmo, expurgar, né? Porque a reencarnação ela também faz com que a gente expurgue, né? Verificando de perto as imagens da moléstia do coração, que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Qual foi a falta cometida no passado? O assassinato. Lembra o 5º mandamento: não matarás. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente, né, principalmente os nervos do tônus, que ali é a contração ligeira, certo, doutora? Ele diz que ele vai sofrer dos nervos cardíacos, principalmente os nervos do tônus. Da batida. Da batida, né? Que aí é o que ele chama a contração ligeira, né? Foi o que eu pesquisei. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção ali no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes, ou seja, perigosas. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações perigosas e difíceis na recapitulação das experiências. Então, imagina, ele vai reencarnar agora a Raquel, o seu grande amor, agora como mãe, o Adelino, queira ou não queira, o seu adversário, como pai, e ainda vai trazer um problema cardíaco na fase adulta. Então, está toda uma programação, mas aqui eles estão falando que é super fácil? Vai ser leve, solto? Não. É um perigo? É um processo, né? Que ele diz assim, ó: há situações perigosas e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais. Então, vai ser difícil? Vai, mas não está obrigado a cair. Ninguém nasce para cair. Ninguém nasce para errar. Toda a organização é para que a gente acerte. Pode cair? Pode, mas nós temos o livre-arbítrio. Não obriga a novas quedas espirituais. Quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se
fato procura reconhecer as lições e pô-las em prática. Então, como é que é reconhecer a lição? Olha, eu tenho uma relação muito difícil com a minha irmã. Isso é uma lição. Uma lição a ser... Sabe a lição? Já fizeste a tua lição, menina? A gente diz assim para os meninos? Isso é uma lição a fazer. Então, a primeira coisa que ele pergunta é: procura conhecer as lições e pô-la em prática. Então, se eu tenho uma relação difícil com a minha irmã, com meu irmão, com a minha mãe, ou com meu pai, ou com alguém próximo, isso quer dizer o quê? Que nós temos uma vida maravilhosa porque nós nos amamos amavelmente de outras existências? E isso quer dizer o quê? Que é hora de reconciliação, tá? É hora de reconciliação. Lembra que eu estou falando aqui de família consanguínea. Você vê aqui que a encrenca está entre Segismundo e Adelino. Raquel está na boa. E o Segismundo vai vir como filho. É aí nesse campo de maior encrenca, tá? Maior encrenca, nem sempre esposo e esposa, quase sempre é essa família consanguínea. Porque a gente não pode imaginar que todos os casamentos são programados no mundo espiritual. Existe uma programação, pode dar certo ou não, pode acertar ou não, pode chegar ou não. Por exemplo, Alcione, no livro Renúncia, estava programado algum casamento para ela? Não, mas ela teve 1001 pretendentes com 16, 17 anos, que era a idade que as mulheres casavam. Ela poderia ter caído. Por isso é que ele fala, é difícil, é difícil mesmo, mas não é impossível. Por isso é que ele começou aqui dizendo: o aprendiz aplicado, dedicado, pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. Olha, ele ganha tempo e imensos valores. É porque quando a gente está aqui na Terra, a gente acha que o objetivo é a existência terrena. A gente não consegue entender que o objetivo é a vida espiritual. Isso aqui é meio, não é fim. É isso que a gente esquece, né? Então isso aqui é meios. Eu tenho que aprender a conviver com os diferentes e crescer, evoluir, aprender. Isso dia a dia. A Conceição que fala aqui hoje não pode ser a mesma Conceição de um ano atrás. Na verdade, não pode ser a mesma Conceição de 30 dias atrás. Eu tenho que cada dia me tornar um humano melhor, modificar, aprender. Então, quantas vezes a gente está marcando passo ali, a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, o mesmo jeito, as mesmas atitudes? Tia, como é que eu posso saber se eu estou nas mesmas atitudes? É só observar se as tuas reclamações são as mesmas. Você está há quanto tempo reclamando daquela pessoa? Você está há quanto tempo contando aquela história? Você está há quanto tempo reclamando daquela situação? Então, se você for parar para pensar, se você está há décadas fazendo a mesma reclamação, isso quer dizer que há décadas você não mudou. A gente quer que o mundo mude, mas a gente não entende que quando a gente muda, o mundo muda. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade... Isso é lindo, né, gente? A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Olha, você vê que Deus, nosso Pai, poderia impor a Adelino. O Segismundo vai nascer e pronto, não tem nada. Não, olha o trabalho para preparar esse coração. Isso é amor. Voltando ao que você comentou do Júlio, né? A justiça está sendo exercida com ele, mas com amor. Com amor. Do livro lá, Entre a Terra e o Sol, do céu. Então ele diz: e quando a fidelidade sincera ao Senhor, né? A gente diz: eu sou fiel, será que é? Fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para, entre aspas, o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Então, quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, vai existir sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus
em seu apostolado, né? Então, ou seja, misericórdia é diferente de merecimento, tá, gente? Então, às vezes a gente vai estar programado tantas provações, mas a nossa fidelidade a Jesus foi tanta que aí vem um ato de misericórdia, sabe? E alivia tantas e tantas vezes. O Chico aqui dizia assim, às vezes a pessoa, Chico, minha vida está por um fio. Aí ele dizia assim, trabalha que o fio engrossa, né? Ele dizia, trabalha no bem que o fio engrossa, né? Chico era um bom mineiro, né? Gente, nós vamos parar aí, Jesus e seu apostolado. Gente, foi bom o nosso estudo? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas isso estava envolvendo o corpo perispiritual dele. Ou seja, tem uma hora que vai estourar a enfermidade. Então, eu posso trazer um rancor, uma raiva, um ódio de uma outra existência. E influencia no corpo perispiritual. O que é o perdão, segundo o Evangelho? O que a gente aprende? É não desejar mal ao outro. Se o outro precisar de você, você ajudar. Se acontecer algo de ruim com o outro, você não comemorar, entendeu? Então, porque isso é perdoar, é desejar o bem para o outro. Então, a lei não me exige que eu permaneça convivendo, não exige isso. Mas que eu não deseje mal, que eu não faça mal. E se houver oportunidade de ajudar, que eu possa ajudar. Isso é o perdão. Um dos maiores aprendizados do perdão é que nós achamos que somos Deus. Então, se eu perdoar o Augusto está livre. Não. Quando eu perdoo, eu me libertei do Augusto. Mas o Augusto tem um débito. Com quem? Com a lei. Eu perdoei e me libertei de qualquer mazela emocional, de qualquer dor emocional. Libertei e fui para frente. Eu fui a maior beneficiada. Mas o Augusto fez o mal a um filho de Deus. Caim, que fizeste a teu irmão Abel? Então ele fez o mal ao filho de Deus. E ele terá que prestar conta com a lei. Ele vai sofrer as consequências. Então, quando eu libero o perdão, eu não tiro a responsabilidade do Augusto. Agora, se ele me fez o mal e eu não libero o perdão, eu passo a arrumar um débito com a lei. Enquanto pessoas me machucarem e eu me irritar, me incomodar com isso, eu terei que perdoar, porque o sentimento está dentro de mim. Quando é que vai parar? Quando eu não mais me incomodar com isso. Fulano me fez o mal, eu já sei que o maior mal ele está fazendo a ele mesmo e eu não vou nutrir nenhum sentimento contrário. Logo, eu peguei o caminho, o percurso mais rápido, que foi justamente não ter necessidade de perdoar. Eu só preciso perdoar quando eu me sinto ofendido, quando eu guardo mágoa, quando eu guardo rancor. Então, depois que a gente se sente ofendido, que guarda mágoa, que guarda rancor, a gente vai ter que fazer o percurso mais longo e mais difícil do perdão. Não obrigam a novas quedas espirituais. Então, vai ser difícil? Vai, mas você não está obrigado a cair. Ninguém nasce para cair. Ninguém nasce para errar.
toda a organização é para que a gente acerte. Pode cair? Pode, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, se você for parar para pensar, se você está há décadas fazendo a mesma reclamação, isso quer dizer que há décadas você não mudou. A gente quer que o mundo mude, mas a gente não entende que quando a gente muda, o mundo muda. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar então? Eu tenho alguém que está concentrada ali, já é a nossa Claudinha. Vem orar para a gente, meu amor. Senhor Jesus, o coração é muito grato, mas é um coração, além de agradecido, feliz. Porque te encontrar, te reencontrar, em cada lição, em cada crônica, em cada história, em cada momento, através das palavras de André Luiz, mais do que gratidão, é alegria. É quando nós nos reconhecemos, reconectando contigo. Quando viemos a essa casa, toda terça-feira, nós buscamos o consolo, a alegria, a tua palavra, a tua presença. Essa saudade imensa de te ter perto, que ilumina, que suaviza, que consola, que é um bálsamo, mas que fortalece, que encoraja, que fortifica, que nos torna muito mais envolvidos, Senhor, pela tua lembrança, pela tua paz e pelo teu amor. Que cada lição, Senhor, possa construir dentro de nós um novo tempo, uma nova jornada, uma nova caminhada. Que a tua presença, Senhor, possa construir o caminho com a luz que vem de ti e que nos mostra, Senhor, que a renovação, o fazer diferente, a transformação, a reforma é com você, Mestre, é contigo. Que tu possas, Senhor, fortalecer a cada coração aqui que vibra, Senhor, que vibra. Queremos ser diferentes, queremos fazer diferente, queremos mudar, queremos estar muito mais próximos de ti. Que tu possas, Senhor, sempre estar presente na vida de cada um. Obrigado, Senhor. Nos envolve na tua paz, na tua misericórdia, mas sobretudo, Mestre, no teu amor. Coragem, a fé nos mantém firmes e a fé nos traz sempre, Senhor, para perto de ti. Obrigado, Mestre. Que assim seja.